Olá, a nossa aula hoje é sobre classificação dos seres vivos. Como é que os seres vivos eles foram organizados, eles foram agrupados? Então, classificar é algo no qual precisamos escolher alguma característica que nos permite juntar ou separar os objetos ou os seres vivos. Então, para organizar os seres vivos, irão seguir as características de semelhança e diferença. Então, um exemplo básico que é visto no dia a dia de vocês é a arrumação do armário na casa de vocês. A mãe de vocês, quando arrumam o armário lá na casa de vocês, ela coloca uma gaveta exclusiva para colher, garfo e faca, outro local exclusivo para os copos, onde estará presente as xícaras ou as canecas, e outro local para os pratos. Quando vocês vão procurar alguma peça dessa, vocês já sabem em qual local ela se encontra. Ela não está em qualquer lugar. Ao invés de ela estar no armário da cozinha, ela não está no guarda-roupa. Então, isso é uma organização com coisas iguais ou semelhantes ou diferentes. Então, isso é um modo de organização. Então, com os seres vivos foram feito esse tipo de classificação, uma organização, uma classificação de acordo à semelhança e à diferença do indivíduo. Um exemplo são esses botões, onde vocês podem perceber que existe diferença entre cores, tamanhos, o formato, a quantidade de buraquinhos. Então, para organizar esses botões é preciso olhar a semelhança e a diferença. Pode ser organizado de acordo com a cor, pode ser organizado de acordo com o tamanho ou a quantidade de buraquinhos. Então, isso é uma forma de organização ou de classificação. E com os seres vivos, isso não é diferente. Então, o modo como os biólogos eles vão agrupar ou categorizar as espécies de seres vivos, esse é uma classificação ao qual surgiu muito antes de Cristo. E um dos filósofos que estudou esse processo de classificação de seres vivos foi Aristóteles. Então, ele já vinha estudando esse processo. Só 2000 anos depois que um botânico ele veio estudar mais profundamente o processo de classificação. E ele foi o primeiro a conhecer o sistema natural. Que o sistema natural ele vai classificar os seres vivos a partir de critérios biológicos. Ou seja, que critérios serão esses? Organismos que têm pelo e seres vivos que não têm pelo. Isso é uma característica biológica. Então, ele está caracterizando organismo que tem pelo em um grupo, organismo que não tem pelo em outro grupo. Então, isso é uma forma de classificar os seres vivos. Linneu, como ele descobriu esse processo do sistema natural, e ele foi também conhecido como pai da taxonomia. E o que é taxonomia? Taxonomia é a parte da biologia que vai identificar, nomear ou classificar os seres vivos. Então, ele foi o pioneiro nesse processo de classificar os organismos e nomear esses seres vivos. Então, por isso que ele foi considerado o pai da taxonomia. Por esse motivo, ele disse que os seres vivos, ele
dividiu os seres vivos em 7 categorias, que é espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, foi nessas categorias a qual ele organizou todos os seres vivos que existem no planeta hoje, ou também os que já estão extintos. São organizados de acordo com essas 7 categorias existentes hoje, sendo que espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam entre si e geram descendentes férteis. Então, todas as espécies, elas que serão semelhantes, serão indivíduos semelhantes que têm a capacidade de se cruzar. E nesse cruzamento vai gerar descendentes férteis. Então, aqui tem uma escala no qual vocês podem perceber que tem as 7 categorias, vocês excluem esse domínio aqui, tem as 7 categorias distintas que foi por Linneu, e ele mostra que espécie é um indivíduo que tem características semelhantes e que pode se cruzar e gerar um descendente fértil. E o grupo de indivíduos de espécies diferentes poderiam apresentar grande semelhança, e com isso criou um grupo de classificação com o nome de gênero. Então, os gêneros são grupos de indivíduos com características semelhantes, porém eles não se cruzam entre si. Eles só têm um grupo maior do que o grupo de espécies, porém eles não se cruzam entre si. Como vocês podem perceber na imagem, os ursos, eles são diferentes. Eles podem apresentar as mesmas estruturas, mas eles são organismos diferentes e eles não se cruzam entre si. Então, no gênero já são indivíduos que não podem se cruzar entre si. E, além dos gêneros, que apresentam características semelhantes, são agrupados em uma categoria mais abrangente, que é essa categoria da família. Então, os gêneros, eles vão ser agrupados em uma categoria mais abrangente, onde já vai envolver indivíduos mais diferenciados, porém com alguma característica semelhante, só que eles não são idênticos. Já a família com características semelhantes são compreendidas na mesma ordem. Uma das principais ordens é a dos carnívoros, animais que se alimentam de carne. Então, essa ordem aqui estão todos os animais que se alimentam de carne. Então, não só estão indivíduos classificados como semelhante, onde vocês já podem perceber que aqui já entrou um lobo, uma onça pintada. Então, ele não é totalmente idêntico ao urso a qual nós iniciamos o nosso estudo. Ele já abrange um grupo bem maior de indivíduo. As ordens são agrupadas em uma categoria chamada de classe. Dando continuidade ao sistema de Linneu, as classes se agrupam em filo e estas se agrupam em reinos. Então, por isso que aí agora os reinos já vai, ao qual nós estamos estudando, é o reino dos animais. Então, já vai abranger os animais todos existentes, todos os grupos de animais, no qual nós iremos estudar cada um separadamente posterior. Então, o reino a qual que está representando nessa imagem é o reino dos animais.
Então, veio o reino dos animais, passou pelos 7 caracteres e chegou a uma única espécie. Então, para organizar todos esses indivíduos, Linneu criou essas categorias. Vai ter as categorias para os outros indivíduos, porém esses nomes aqui, espécie, gênero, família, ordem, classe, filho e reino, serão o mesmo para todos os outros indivíduos. Aqui só é um outro exemplo, no qual vai apresentar a família e do mesmo jeito, e posteriormente o reino, só é uma outra imagem. Linneu também, anteriormente, ele classificou, para ele só existia 3 reinos: plantar, animal e mineral. Só que ele não usava tanto a parte mineral, só usava mais o planter e os animais. Só que a partir disso, ele percebeu que existia outros grupos de animais, que não só era só as plantas e os animais. Então, a partir Então, os cientistas, a partir disso, perceberam que existia outros reinos no nosso planeta. Então, foi Robert, o biólogo botânico e ecologista norte-americano, que propôs a classificação dos organismos em 5 reinos. Então, a partir dos estudos dele com o de Linneu, ele percebeu que não existia só os animais e as plantas no planeta. Ele percebeu que existia outros grupos de animais. E os 5 reinos que se diferenciam pelo tipo de nutrição do ser vivo e pela organização das células. Então, foi por meio do processo de nutrição. Qual é o processo de nutrição? Autótrofo e heterótrofo, e pelo meio de organização das células. Quais são essas organizações? Eucarionte e procarionte. Então, por meio desse processo, ele percebeu que existia 5 reinos num planeta, que é o Monera, onde vai incluir todos os procariotos, que vai ser as bactérias e as arqueobactérias. Então, o Monera vai incluir esse tipo de grupo. Os protistas, que vai incluir os eucariotos unicelulares, como por exemplo os protozoários e as algas. O reino fúngico, que vai incluir todos os fungos. O planter, que vai incluir todas as plantas, e os animais, que vai incluir todos os tipos de animal. Então, posteriormente, iremos estudar esses 5 reinos no decorrer do ano. Então, individualmente. Mas vocês precisavam saber que existe 5 reinos num planeta. E aqui só é um exemplo para classificar esses reinos. O reino do Monera, onde vai estar incluído todas as bactérias. O reino dos protistas, onde vai estar incluído as algas e os protozoários. O reino dos fungos, que vai estar incluindo todos os tipos de fungos. O das plantas e os dos animais. E como eu falei, a organização para organizar os 5 reinos foi de acordo a organização celular, que é procarioto e eucarioto, o número de célula, que é unicelular e pluricelular, e o tipo de nutrição, que é autótrofo e heterótrofo. Como vocês já viram na aula anterior, que eu expliquei todo esses tipos
e essas organizações celulares, como o procarionte, é uma célula mais rudimentar, os eucariotes é onde tem um núcleo formado, o unicelular são indivíduos formados com uma única célula, os pluricelulares, indivíduos formados com mais de uma célula, autótrofo são os organismos capazes de produzir seu próprio alimento, e os heterótrofos são os que não produzem seu próprio alimento. E, para dar continuidade e finalizar o nosso conteúdo, a partir dessa classificação desses 7 caracteres que Linneu propôs, também foi proposto uma nomenclatura. O que é isso, uma nomenclatura? Isso é uma norma, umas regras para a escrita dos nomes dos animais. Então, Linneu, como ele mesmo organizou a classificação, os 7 caracteres para a formação dos indivíduos, ele também estabeleceu a espécie como base da classificação, que foi o que a gente viu anteriormente. Criou 5 grupos taxonômicos, que foi o reino, classe, ordem, gênero e espécie. Propôs o uso de palavras em latim. Por quê? Porque naquele tempo tudo era escrito em latim. Então, todos os nomes dos animais, todos os seres vivos, na verdade, né? A gente está estudando os seres vivos dos 5 reinos, são escritos em latim. Eles são obrigatoriamente escritos em latim. Por quê? Porque naquele tempo o idioma usado era o latim. Então, todos os seres vivos até hoje, eles são escritos em latim. Vão existir nomes populares, que pode variar de um lugar para o outro, mas mundialmente o nome daquela espécie ou daquele indivíduo, ele tem que ser em latim. E ele também estabeleceu a nomenclatura binominal. O que é isso? Nomenclatura binominal é onde o nome de uma espécie, ele tem que ter 2 nomes. Sempre tem que ter 2 nomes. É um exemplo aqui, uma regra para tudo. Todo nome científico deve ser escrito em latim, o latinizado. Isso é uma das regrinhas a qual iremos estudar e que tem que ser praticado para todos que vão nominar o nome de um animal, de um indivíduo, tem que colocar em latim. Um exemplo, Homo sapiens. Homo sapiens somos nós, seres humanos. Então, são todos os seres humanos. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, tem que ter 2 nomes. Homo sapiens. Então, esse aqui, Homo sapiens, ele é um nome latinizado. Nesse aqui é o nosso português, os homens. E tapirus terrestres, que é o popular anta. Então, a gente não conhece por nome latinizado, a gente conhece por um nome popular. Então, mas o nome científico da anta é tapirus terrestre. Uma outra regrinha da nomenclatura criada por Linneu é que todo animal deve conter no mínimo 2 nomes, que é a nomenclatura binominal, o que designa o nome completo da espécie, sendo que a primeira refere-se ao gênero e deve ser escrita com inicial maiúscula, sempre todo o primeiro nome
da espécie, ele tem que ser escrito com letras maiúsculas. Isso é uma regra de nomenclatura. Se não colocar com letra maiúscula, essa regrinha, esse nomezinho aqui está errado. Então, sempre o primeiro nome, ele vai ser escrito com letra maiúscula e o segundo com letra minúscula. Sempre. Sempre. Isso é uma regrinha básica. Aqui é um exemplo. Canis familiares. Aqui é um nome da espécie dos cães. Então, aqui vai ser o nome binomial. E outra regra, o primeiro nome sempre será classificado como o gênero e o segundo como um epíteto. O conjunto dos dois nomes é espécie, mas o primeiro é o gênero e o segundo o epíteto. Se eu perguntar qual é o gênero de canis familiares, o gênero é Canis. Qual é a espécie? Canis familiares. E o epíteto? Familiares. Então, é mais uma regrinha que foi usada por Linneu. Aqui só é uma repetição do que eu acabei de falar. A regrinha onde o primeiro nome é o gênero, o segundo é o epíteto. Então, sempre o nome, ele será sempre dois nomes. O primeiro nome sempre em letra maiúscula e o segundo em letra minúscula. Essa é a nossa popular onça, mas o nome científico é Panthera onça. Então, esse é o nome latinizado, onde sempre uma regra. O primeiro nome é o gênero, escrito de letra maiúscula. O segundo nome é o epíteto, escrito de letra minúscula. Os dois nomes juntos é o nome da espécie. Aqui só são alguns nomes populares e com os seus nomes científicos. E uma outra regra. Todos os nomes científicos, quando eles são escritos em um artigo, em um texto, em qualquer ambiente, eles sempre têm que vir em destaque no texto. Ou em forma itálica, que é uma forma que está lá no Word para deixar o nome diferente, ou sublinhado, ou em negrito. O nome sempre tem que estar de uma forma destacada. Então, eu posso colocar a questão lá no teste ou na prova futuramente e vocês irão me dizer qual é a nomenclatura correta para a escrita do nome de uma espécie. Então, ou ela tem que estar em negrito, ou ela tem que estar sublinhada, ou ela tem que estar em itálico. Ou itálico, ou sublinhado, ou em negrito. Isso é uma regrinha básica. Então, essas são as regras de nomenclatura. E o conteúdo que eu quero passar para vocês vai até essas coisas. Então, preste atenção bastante em todas as regrinhas. É de fundamental importância.